É isso aí, galera. Estamos aqui em mais um Pode Crer Podcast, o seu podcast da Lição Jovem. Hoje o nosso convidado super especial aqui é o nosso amigo Bill. Beleza, Bill? Como é que você tá? Joia? Beleza, graças a Deus bem. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com esse convite. É isso aí. Cara, como você já conhece, né? Eu já parei de repetir o que se trata esse podcast, mas nós fazemos um brainstorm da Lição Jovem e esse trimestre tem alguns temas aí um tanto quanto polêmicos, mas é isso aí. A gente tem discutido pela graça de Cristo aqui os temas polêmicos. Bem polêmica essa lição. Mas de um jeito aos olhos da Bíblia. E pra gente começar essa lição, que é a lição 8, né? Ou 9? Lição 9. A 9. Interconectividade. A gente pede sempre pro convidado fazer a oração inicial pra gente iniciar. Ok. Vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, nós te somos imensamente gratos, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos e estudarmos um pouco mais a teu respeito. Amém. Obrigado, Pai, por essa lição tão maravilhosa que envolve um tema um pouco polêmico, mas de importância fundamental para a nossa sobrevivência. Amém. Ilumina, Senhor, os nossos pensamentos, que possamos discutir e aprender um pouco mais a teu respeito, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Bem, é isso aí então. Hoje eu vou deixar a bola aqui no pé de vocês, porque eu tô operando a máquina aqui, tudo. E geralmente eu falo demais também. O pessoal tem reclamado, eu só falo. E aí não deixa, às vezes, nem o convidado falar. Acaba tá se esquivando, mas vamos lá. Bora, vamos lá. Vamos que vamos. A tirinha aí, fala aí da tirinha. A tirinha é massa, hein? A tirinha tá lá o casal brigado com o outro, né? Brigado, a mulher brigada de costa pro outro de bico. Ixi. Normal, né? É, normal. Até agora, tudo certo. Aí tudo chega certo. Ali, a cruz ali, né? E une os dois, vai puxando os dois assim, tipo, Paulo, meu Deus, que é isso? Eu demorei um pouco pra perceber que era uma cruz. É uma cruz. Abraçando os dois e unindo os dois, né? É uma tipo cruz. Uma algema, você viu? Bacana. Exatamente. Mas e aí depois... essas tirinhas, geralmente, elas dependem um pouco mais de esforço pra compreensão. Aí depois aparece os dois lá no Molove, né? Coraçãozinhos tudo, ali tudo, né? E tal. Uniu tudo. Então, a cruz ali. A verdade é isso, né? Me impressiona bastante a capacidade que os desenhistas têm de resumir a lição em pequenos desenhos, né? Três quadros, né? Três quadros. Fantástico. Tem umas tirinhas aqui que pronto, a gente leu a tirinha e não, tchau, vamos fechar aqui a lição. É isso aí, vamos acabou. Que vamos. Mas tem uma também que parecia que o cara usou de substâncias pra poder desenhar. Os caras que eu vou te contar, viagem, meu amigo. Será que é os mesmos caras que faz? Depois eu vou pesquisar. Ah, pois é. Cara, o texto base dessa semana é Mateus 7, 1 a 5. Eu acho que esse texto não tem na Bíblia de todo crente, né? Ele só tem de alguns, na maioria não tem. É verdade. Que diz o seguinte: não julgueis para não serem julgados. Maria. Aí você já sabe do que se trata, né? Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Rapaz, tem muita tia do Oclão que eu vou te falar, hein? Mas ela vai ser julgada com lupa também. É aquele negócio, né? Que, ó, você aponta o dedo pra uma pessoa, tem 3 aqui de volta pra você. 3, e esse aqui, né? Esse aqui então, aponta pra cima. Pra cima, e agora? Olha aí, você tá enrolado. E outra, olha só. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Olha, porque não vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, um cisco, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O bom que o meu tem cisco, mas tem tronco, né? A versão fala tronco. É um tronco no olho. É. Um grande tronco, né? Bota é pra... Cara, é fantástico. Eu acho que essa lição, ela trouxe para nós um contexto diferenciado aí de tudo que a gente vem... já ela começa a dar aquela resumida do que a gente já estudou, né? Aí começa igual do trimestre passado. Daqui para frente é só repetição. Interessante também que aqui no domingo, agora a lição de domingo aqui, ela fala sobre essa integralidade, né? Integração do ser humano, entre os seres humanos e entre as atitudes dos seres humanos também conosco, né? Que as nossas atitudes refletem na gente. É ação e reação, né?
Então fala que se você não bebe água, pode afetar nos seus cabelos, que pode afetar em tal coisa, em tal coisa. Então, tudo interfere, né? É essa integrada, é tudo integrado. Né? Então, se O professor Cristiano gosta de falar holístico, né? É holístico. Que nós somos uma realidade, né? Completa, integral. Eu achei bacana na lição de domingo, porque a gente é muito comum a gente dividir a nossa vida em algumas partes. E a gente olha assim e fala, olha, a minha vida espiritual não está bacana, eu preciso... Irmãos, eu peço oração pela minha vida espiritual, a minha vida financeira, Paulinho, não está boa, quando, na verdade, a lição fala que realmente nós somos divididos em partes, mas partes que não são isoladas, né? Elas são integradas. Exatamente. Uma parte interfere na outra. Com certeza, né? Se você não tá bem mental, o seu corpo passa mal, tudo passa mal. Muito porque eu e o Leandro aqui, a gente mexe na empresa, né? Isso é essa integração. Às vezes a gente vai em cliente aqui, o cliente bota a culpa, não, é isso, a gente vai ver uma coisinha lá atrás, lá no final, que ele nunca imaginou, que tá dando... É sempre aquelas coisinhas que ninguém... Eu tava até lendo há pouco, diz que o John Rockefeller, né, que foi o pai do capitalismo moderno, que ele dizia que os pequenos números são os que realmente importam. Exatamente. E é realmente isso que acontece nas empresas e o que acontece na nossa vida. Por exemplo, essa lição, principalmente na parte de domingo, aqui a parte que eu achei mais interessante foi esses tópicos que ela trouxe sobre o contexto da sexualidade, né? Porque aquela questão da gente compartimentar mesmo. Foi uma introdução para isso. E ele fala assim, não negue a importância do aspecto físico da sexualidade e você deixará de vivenciar a sexualidade em sua intimidade, como no caso do asceticismo dos monges. Negue o elemento emocional e você deixará de vivenciar a sexualidade em sua intensidade, como no caso da cultura do ficar. Negue o aspecto relacional e você deixará de vivenciar a sexualidade em sua profundidade, como no caso da pornografia e masturbação. Negue as implicações sociais e você deixará de vivenciar a sexualidade em sua amplitude, como no caso do adultério. Negue a importância espiritual e você deixará de experimentar a sexualidade no seu auge, como no caso de toda e qualquer expressão sexual que não esteja dentro da vontade de Deus. Cara, a gente vem repetindo esse tópico, Bill, aqui, desde o primeiro podcast dessa lição. Que a plenitude do ser humano, ela está onde? Na presença de Deus. Exatamente. Então, o mundo tem pregado que o casamento é ruim, que a sexualidade do cristão é monótona, que é ruim, o bom é o ficar, bom é o ir lá para as micaretas. Parado no tempo, né? E, na verdade, o cristão tem a regra do não pode, nada pode, não sei o quê. E, na verdade, o que a Bíblia traz? A plenitude de vida, inclusive da sexualidade do ser humano... Está na presença de Deus, olha que coisa maravilhosa. Nas primeiras, acho que a segunda lição, a contracultural, né, que falou sobre isso também, isso que a gente encontra essa cultura, né, de pessoal achar que a gente é parado no tempo, né? Não, que nada pode. E é engraçado, Paulinho, que tudo isso que a gente acabou de ler aqui acaba entrando no nosso mundo cristão. Sim. Você pega assim a cultura do ficar. Será que os nossos jovens, os nossos adolescentes, será que eles estão imunes a essa cultura? Infelizmente, não. Infelizmente, a gente vai em acampamentos, em retiros, que, infelizmente, muitos jovens e adolescentes acabam querendo ir para ficar. Acabam querendo ir para ficar aí. Só pelo frevo, como dizer. Infelizmente, né? E o que mostra o seguinte, a lição mostra para a gente, é que Deus é o nosso Criador e Ele conhece as nossas necessidades. Ele quer que nós desfrutemos da sexualidade na sua plenitude, não só num campo, mas que a gente aprenda com isso para que a gente possa desfrutar completamente esse presente que é tão maravilhoso de Deus para nós, né? Exatamente. Uma coisa muito interessante é que eu antes dessa lição, eu nunca tinha parado para linkar Deus, a presença de Deus, santidade, com a questão do ato sexual. Porque parece que Satanás pintou na nossa cabeça, desde os tempos remotos aqui da nossa cristianismo moderno, ou até antes, de que a sexualidade era uma coisa ruim. Já vinha de... É um pecado, né? Então, se falar em sexualidade, nossa, parecia, né? Já pensou? Ainda mais dentro da igreja, né? Nossa, né? E o pior é que isso está na cabeça, inclusive, dentro da igreja. É porque também tem uma ideia que é assim, durante muito tempo, eu acho que isso é um engano que Satanás colocou, inclusive dentro da igreja. Claro, tipo assim, para poder tirar a gente dessa plenitude, né? Separar o mundo espiritual do mundo natural. Então, tudo aquilo que não é espiritual é da carne. Se é da carne, logo é
pecado. Então, existe, e isso também é construído socialmente, porque a gente vem, por exemplo, de uma cultura que foi formada durante a Idade Média, né? De que o sexo, meu Deus, é um negócio assim... Tinha que ser no escuro, né? não E, se possível, assim, então, de olhos vendados. Exatamente. Criou uma situação em que o sexo parece que, mesmo quando ele é, vamos dizer assim, correto, né? No contexto casamento, correto, certinho. isso, Então. tem uma consciência pesada, né? Um negócio meio assim. Uma vez, vou contar uma história, um pastor, em muito tempo, lá no Pará, no interior do Pará, onde eu morava, Parazão, né? ele e a esposa foram falar sobre esse contexto de sexualidade. Eu era adolescente nesse tempo, e eles falaram, né, que faziam oração e tal, e eu, na época, eu pensei, rapaz, eu acho que essa mulher tá enrolando esse cara, porque ela faz essa oração, que daí já passou o momento, o cara já esquece o negócio, vai dormir, porque, né, imagina... Fica ali 15 minutos orando ali. Mas, sabe, depois que eu li essa lição, a coisa... eu tive que repensar isso. Aquele dia que a gente estava gravando com o Danielzinho, ele falou, quando a gente pensa em oração, a oração, será que a gente faz oração para agradecer a comida, para agradecer as coisas? Será que a gente faz oração pelo sexo? Eu lembrei desse episódio, veio na minha mente na hora. E realmente, cara, Deus está chamando a gente sempre para quê? Para felicidade, para plenitude de vida. E o ser humano sempre fazendo o quê? Isso virou até uma... Se escondendo, né? Essa história, né? Acho que foi essa mesma história, né? Que passou na televisão lá, no canal TV Novo Tempo. Não. Aquela lá já foi outra, moderna. A senhorinha pregou. Da senhorinha lá. Ela foi muito engraçada. Essa mesma história aí. Agora, dando continuidade do que o Bill apresentou pra gente aqui, sobre a questão dos adolescentes e tal. Aqui, a parte segunda tem algo super interessante sobre isso. Ela fala assim, algumas coisas... não estão diante do nosso... Não tem como a gente controlar. Isso aqui o Christian fala, é o pensamento estoico, a escola de pensamento estoico, né? Aquilo que você pode controlar, beleza, trabalha em cima disso. O que você não pode controlar, para que você vai se preocupar? Né? É tipo isso. Não sou eu que penso isso, não. Mas basicamente é o que a lição fala, porque assim, ó, às vezes a gente... como que eu posso ficar livre dessa pressão, mesmo como adolescente ou como adulto, que o mundo traz desse contexto errado de sexualidade? Aqui fala, o único jeito era você virar um ermitão, né? Partir e morar no meio do mato. Eu acho que primeiro a gente tem que entender o seguinte, jogar bem aberto, né? Qual é o principal órgão sexual do ser humano? Ou vou mudar um pouco a minha pergunta. Qual é o maior, em questão de tamanho mesmo, não de importância, mas também o maior órgão sexual humano? É a mente. É a mente. Exatamente. É por isso que quando o adolescente, o jovem, ele se vicia na masturbação, ele está trazendo um problema gigantesco para a sua vida. Porque o sexo traz prazer, e não tem pecado nenhum nisso. Quando o sexo é feito no tempo correto, após o casamento, com a pessoa certa e da forma certa. A gente precisa entender isso. O principal órgão sexual do ser humano é a mente. Exatamente. É onde a gente tem que cuidar dessa mente, cuidar com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê, porque senão a gente vai levar isso para o casamento. E, infelizmente, tantos casamentos aí que são destruídos porque a pessoa traz lá da sua adolescência, da sua juventude, vícios e acaba trazendo isso para o seu casamento e acaba destruindo aí o seu casamento, né? A lição até fala aqui, né? Que nossa mente é o epicentro dessa guerra, Da guerra, de uma guerra espiritual, né? Exatamente. Porque a gente, assim... Eu lembro quando eu era menor, né? E a igreja tem aquela versão do grande conflito para crianças e adolescentes e tal. E aí eu sempre imaginava esse grande conflito no seguinte, os anjos com espada e tal, e os demônios e o pau torando lá no espaço. Eu imaginava assim, tipo, no meio das estrelas e tal. Negativo, essa guerra, assim, isso... O foco principal do grande conflito tá na mente, né? Que em alguns lugares você também pode interpretar como coração, mas no seguinte sentido, do convencimento e tal. E eu acho interessante isso porque... que isso linka com o que eu estava falando antes sobre a gente ter meio que essa consciência de culpa, assim, porque, na verdade, o sexo, Deus criou pra gente. Um presente maravilhoso. É um presente maravilhoso. De Deus. E como que Satanás age? Cara, incrível. Ele age no sentido de, ele pega o que Deus criou
E por causa do pecado, ele tenta deturpar aquilo. Então, por exemplo, Deus criou esse planeta Terra, que no princípio era lindo e maravilhoso. E hoje a gente já destruiu ele. Perfeito, né? E era perfeito. E hoje a gente destruiu. Deus cria a vida. Vem lá Satanás e bagunça, vamos dizer assim, né? Tudo. E aí você tem uma deturpação da vida, que é a morte. A mesma coisa o sexo. O sexo, gente, você que está aí nos ouvindo e tal, ele não é um tabu. Ele, na verdade, ele é algo que nós deveríamos conversar sobre isso com naturalidade, com prazer, né? Ele é algo que Deus criou e que aí vem Satanás justamente no epicentro desse grande conflito, que é a nossa mente, e ele começa a deturpar as coisas. Sim. Então, por exemplo, eu já citei aqui o exemplo de um aluno que comentou comigo uma vez que ele assistia hoje um tipo de pornografia que há 3, 4 anos atrás ele assistia pornografia, mas abominava. Ou seja, aquilo foi entrando aos poucos e conforme ele foi se acostumando com a situação, aí ele passou a consumir isso. Ou seja, Ele já acha quase normal, né? Já acha, né? Exatamente. Porque a busca do sexo, a busca pelo prazer através do sexo, ele é como uma busca de um entorpecente. Você, para sentir aquele prazer novamente, você precisa ir um pouquinho mais além. Exatamente. E isso aí vai gerando esse vício. Paulinho, você ia falar? Eu falo assim, porque, como o Christian falou, né, que o inimigo ele é mais do que ciente de que a batalha acontece na nossa mente. A gente tem essa batalha, né, entre a nossa mente, espírito, tudo, dessas vontades, desses desejos. E também muito disso vem das nossas escolhas, né? Tanto da escolha aí, do início ali do cara começar na pornografia, mas o que me vem à cabeça, a dúvida que me vem à cabeça, o que faz a pessoa começar a isso? O que faz a pessoa ter vontade de meu Deus, peraí, eu quero ver uma pornografia. Entendeu? Aonde que surge isso na cabeça do adolescente? O que traz isso aí? Assim, Boa pergunta. Geralmente a gente acaba é a pressão virando meio social, tiozão, né? Geralmente Sim, é pressão social. Fala aqui. Tem um fator biológico Fala aqui, também, isso. né? Aqui a lição fala um pouco sobre que a gente está diretamente sendo expostos, né, a propagandas, músicas, né, que são a gente é passivelmente exposto a tudo isso que vem Filmes, acontecendo. hoje tudo é Exatamente. muito sexualizado. A gente falou muito sobre isso. Você passa na rua, tem outdoors. Tem tudo, né? De homens e mulheres de lingerie. É engraçado, então, Leandro, só te interrompendo um pouco, em Goiânia tinha um ponto ali no Jardim da Luz que era um dos pontos que tinha o maior número de acidentes de trânsito. E aí o pessoal foi ver o porquê, né? Que tinha muito acidente de trânsito ali. E eles descobriram que era um outdoor. Um outdoor bem erótico que tinha lá e os motoristas passavam e ficavam tão ficcionados naquilo que acabavam batendo, Inclusive, né? isso é uma lei publicitária agora. O CONAR, que CONAR é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária. O CONAR, ele proíbe você colocar nudez, né, em outdoors, na beira de rodovias, essas coisas. só na beira de rodovia e tal, não mas pode. aí qualquer lugar que for não pode. menos movimentado pode. Não sei, mas eles são proibidos. Tipo, propaganda de lingerie, essas coisas, você nunca vai ver em beira de rodovia. Você pode ver em setor, bairro. Tem rodovias. bastante. Então, aqui na lição, ela traz algo muito importante, retomando aquele raciocínio que eu estava antes. Você não tem como, de certa forma, impedir que esses outdoors sejam colocados lá. Mas você tem como impedir com o que você vai colocar dentro da sua mente. O que você vai dar ênfase na sua mente. Aqui no finalzinho da lição fala muito sobre isso. Então, por exemplo, que tipo de música que você ouve? Que tipo de filme que você assiste? Que tipo de companhia que você tem? E isso vai influenciar diretamente no seu comportamento, quem você é. Entendeu? Sabe, Leandro, Martim Lutero tinha um pensamento, embora aí há mais de 500 anos, né, muito atual. Ele falava mais ou menos o seguinte, olha, eu não tenho como impedir que os pássaros voem acima da minha cabeça. Eu não tenho poder para isso. Mas esses pássaros, eles só vão fazer ninho em cima da minha cabeça se eu permitir. É verdade. Não tem como a gente impedir que venham os pensamentos assim, esdrúxulos, estúpidos, imorais na nossa mente. Não tem como impedir. Mas esses pensamentos só vão permanecer na nossa mente se eu permitir, se você deixar. Se você alimentar, né? Isso. Eu queria retornar na pergunta do Paulo, porque eu acho ela muito importante. Porque, assim, eu acho que essa pergunta, ela tem várias respostas, né? Existe, tipo assim, um fator biológico que quando o adolescente, tanto Ele o quer homem quanto a descobrir as mulher, coisas, chega ali né? na puberdade,
os hormônios responsáveis pelo desejo sexual, eles se afloram mais, né? Desperta, começa a despertar o interesse que ele não tinha antes. O que é natural e é importante que isso aconteça, né? Exatamente. E é nisso que eu queria pegar, porque assim, eu como professor em sala de aula, o que eu mais vejo? Que justamente por esse tema ser muito tabu, considerado tabu ainda, muitos desses adolescentes, eles ficam sem orientação. Então, quando chega esse momento em que o cara começa a ter um desejo, ou a garota começa a ter um desejo e tal, como eles não têm, vamos dizer assim, uma orientação, eles não têm, vamos dizer assim, eles se sentem constrangidos de conversar com os pais, por exemplo, e da mesma forma, muitos pais, posso dizer assim que na minha experiência como professor, a maioria se sentem também constrangidos ou não querem passar pela situação de conversar sobre isso com seus filhos. É uma cultura que foi criada, né? Que se eu conversar sobre sexualidade com meu filho, por exemplo, eu tô... Meu Deus, É uma cultura muito antiga, aí, Paulinho. Não é uma coisa que vem de hoje, né? E aí, né? o que acontece? O adolescente, ele fica lá, tipo assim, livre. E aí, e Satanás usa justamente isso para, por exemplo, como ele não tem essa orientação, surge um negócio na tela do computador... Ele vai lá e fala, eu quero saber mais sobre isso. Eu queria falar sobre isso aqui. Eu sou o tiozão da turma aqui, né? Antigamente, rapaz, para você, o top... Eu não nasci num lar adventista, né? Eu entrei na igreja, eu já tinha mais de 18 anos. Mas o top era a tal da revista lá, Playboy. Cara, e para você adquirir uma revista Playboy, não era qualquer um, não. Primeiro você tinha que ter a banca para você comprar. Você tinha que ter o dinheiro para você comprar. Não era barato. Não vendia para qualquer um, não. Não vendia para qualquer um. Às vezes até você conseguia. Se você fosse amigo lá do cara, você conseguia lá. Mas o problema era outra coisa também. Era de difícil acesso. Só tinha nas bancas. Eu lembro que às vezes eu e alguns amigos, né? A gente ia na banca só para ver a capa. E era tudo que a gente conseguia ver. E muitas vezes o pessoal colocava até um plástico na capa. Acabou isso aí, né? Acabou. Hoje em dia, pelo menos a estrutura física da Playboy não tem mais, não. Mas o acesso a esses adolescentes hoje está muito mais fácil. Não, eu muito fui... mais Eu fácil. viajei com a minha mãe lá pro Pará de carro esse tempo atrás. E aí a gente parou num posto de combustível no meio da estrada pra, né, abastecer normal. Aí, não, vamos comer um negócio aqui no restaurante. A gente entrou lá dentro pra comer. E do lado do caixa, assim, tinha as revistas da Playboy e tal, as revistas eróticas. Todas com a capa de fora. Tudo. Sem nada, sem tarja, sem nada. Tudo lá de fora. Eu falei, moço, olha isso aqui. Nossa, uai, se chega um pai com uma criança lá, a criança vai bater o olho, meu Deus! Paulinho, a gente vai um pouco além, né? Algum tempo atrás eu vi um amigo me falando o seguinte, falando, Bill, vou te falar uma coisa, viu? Continuando do jeito que tá, o Facebook vai acabar com a Playboy, porque as pessoas... Não conheceu o TikTok, então. Começou, né? O TikTok é um pouco mais recente. Né? Mas essas mídias sociais, elas estão muito mais disponíveis para os adolescentes, para os jovens, e acaba criando... A gente está falando aqui de criação de hábitos. De geração de hábitos. Então, se o jovem, desde adolescente, ele já começa a acessar sites impróprios, aquilo lá vai fazer parte da mente dele, do hábito dele, do organismo dele, e ele vai sempre querendo buscar mais prazer ou um prazer semelhante àquele que ele viu pela antigamente era TV, né? Hoje é pela tela do celular. E é onde ele começa aqueles crimes lá e tal. E tem um outro detalhe. Eu sempre bati nessa tecla aqui. E eu sou da computação, formei em ciência da computação, minha área de especialização é segurança da informação. E eu sempre bato na tecla que os pais não têm ideia do que os filhos têm acesso com isso aqui. Isso aqui não é coisa de criança. Não é. E eu vejo 3, 10 muitos anos, amigos já tá que 10. Criança não sabe nem falar. O pai dá um celular na mão dele e solta pra lá. É a babá eletrônica, né, Leandro? Antigamente, o menino se criava pela televisão. Né? Mas esse menino, aquele menino criado com leite com pera e televisão, minha mãe dizia, né? Hoje em dia é pior, porque hoje em dia o menino se cria... E ele não tem restrição, porque assim, ó, são poucos os pais que têm aquela expertise de restringir, de forma a lidar com a tecnologia para restringir o que o filho acessa no smartphone. Né? Assim, restringir que eu digo, colocar um software para bloquear certas coisas limitar a questão de tempo também, isso, né? Tempo, né? É muito importante. Eu sempre falo, cara, quando eu tiver meus filhos, pelo menos até os 7 anos de idade, e ele não vai te sentar para mexer em celular, porque isso aqui não é coisa para menino estar brincando. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, nessas situações, você vê como é importante você ter uma orientação, né?
dos pais. No caso de você adolescente, jovem, se você não se sente confortável, existem outros tipos de orientação que você pode procurar, por exemplo, do seu pastor na igreja, ou de profissionais, né, professores, né? Enfim, porque, por exemplo, uma das coisas que eu mais vejo, sabe o que é? A repressão. Tipo assim, o adolescente, ele começa a ter aquele interesse sexual, vamos supor, o cara chega lá no restaurante, aí tem lá a Playboy disponível. Aí o menino dá uma olhada, numa situação hipotética, o que o pai faz? Dá um tapão na cabeça dele. Não pode fazer isso não, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Assim, eu não sou pedagogo, né? Uhum. Minha área não é essa. Mas eu posso arriscar, vamos dizer assim, que dependendo da forma como você trata isso faz gerar uma raiva. Eu vejo isso nos meus alunos adolescentes. Os caras ficam frustrados com os pais e a frustração gera um tipo de vou reforçar esse comportamento para implicar, para mostrar que eu sou tipo de adolescente, né? Só que tem um detalhe. A gente está falando muito de adolescente aqui. E essa lição ela traz um contexto geral para todo mundo. Eu acho que não é só adolescente que tem problema com sexo, não. Aqui. Eu acho que vai um pouquinho mais da lei. A questão é que o adolescente, acho que foi o Cristiano que falou, né? Ele tá mais exposto, né? Porque ele tá mais ali em evidência. Mas o adulto, ele sabe fazer o negócio mais velado. Então, por isso que acaba que a gente esquece ele. Exatamente. Mas é que, cara, terça-feira é fantástico. Porque que ela traz uma abordagem geral desse contexto de sexualidade sobre a questão da cultura. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta para vocês aqui na mesa. Manda. Mira da verdade. Aqui, ó. O que dois adultos em consentimento mútuo fazem na sua privacidade, na privacidade do seu quarto, não é da conta de ninguém, apenas deles. Esse pensamento tá certo ou tá errado? Depende. Vai lá, o Bill primeiro. Depende. É claro que quando você entra num relacionamento, tem que ter a ver comum acordo entre os dois. Se um topa isso, se os dois lá, o casal, nós estamos falando aqui, nós estamos falando para pessoas cristãs, né? Sim, sim. Para pessoas cristãs que já estão casadas. Se o casal topa uma determinada atitude e não há constrangimento para nenhum dos dois, dentro do cristianismo existe um outro guia ainda que a gente tem que olhar e falar, tá, mas será que isso está de acordo com a palavra de Deus? Além de nós dois estarmos de acordo, o que a Bíblia fala a respeito? O que Deus fala? Quando a gente fala Deus, a gente tem que lembrar o seguinte, que Ele é o nosso Criador. Ele conhece cada detalhe da nossa mente, do nosso organismo, e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então tem que haver comum acordo entre as duas partes que estão lá dentro do quarto, né? Mas também o que for acordado lá tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Os princípios, exatamente. Cara, fantástico a resposta. É isso. Na lata. Porque realmente, né? O que acontece entre um casal desde que esteja nos princípios de Deus. Não interessa a ninguém. Desde que esteja nos princípios de Deus, né? Interessa a Deus, né? Porque, cara, aqui aí complementando, aqui ela faz uma abordagem, um apanhado no contexto de se a sexualidade ela é um contexto de um aspecto social, né? Porque hoje em dia a questão da moral está com essa interrogação, né? O princípio da moralidade, ela é uma conotação moral ou ela é intrínseca ao ser humano? Então eu diria o quê? Porque o mundo aí ele fala numa questão da evolução. Só que se você parar para observar, o ser humano não evolui, ele involui. Eu já tinha percebido isso há muito tempo. Né? Cada vez que vai passando o tempo, Deus, até na história da Bíblia, né? Até quem era ali os grandes nomes da Bíblia, eles... se Deus não intervém ali no povo, principalmente o povo de Israel, ali que a gente vê muito isso. Se Deus não intervém, o povo se perde. Então, o ser humano tem muito disso, né? De se perder por ele mesmo. Facinho. Leandro, você quer uma prova do que você acabou de falar sobre essa involução do ser humano? Depois que Albert Einstein morreu, os estudiosos passaram a estudar o corpo dele, o cérebro dele. E eles descobriram que Einstein, o cérebro de Einstein, anatomicamente não era igual um cérebro normal. Ele tinha algumas diferenças lá que podem ou não justificar essa grande inteligência que ele tinha, né? Mas eles descobriram o seguinte, que o ser humano, do nível de Albert Einstein para cima, ele só usa 10% da capacidade cerebral dele. Quer dizer, um gênio da magnitude que foi Einstein, só usar 10%, então quer dizer, 90% não está sendo usado. Isso aí racha a teoria da evolução,
Como assim? Então mostra que no passado nós usávamos muito mais do que nós usamos hoje. É verdade. É verdade. Então aqui, ó, até a lição de terça-feira fala sobre a gente ver com novos olhos, né? A lição traz aqui uma instrução que remete ao texto base, né, dessa lição. Né? Como denunciar a imoralidade sexual de forma clara e lutar contra a influência pecaminosa, sendo ao mesmo tempo cristãos amáveis e gentis. Não é fácil, né? A gente falar sobre esse assunto com outras pessoas, né? Denunciar isso sendo um cristão amável e gentil. Mas a lição traz aqui, então, que em Mateus 7, 3 e 4 remete a isso. Que fala como a gente deve responder a isso, que é o texto base da lição, né? Que a gente observa primeiro você, olha para você, como você está antes de você julgar o seu irmão, antes de você ir lá denunciar o seu irmão, acusar, né? Jogar na cara, acusar, exatamente. Assim, olhe para você, cuide do seu eu antes de olhar para o seu irmão. Então, e aqui, lá no finalzinho, a pergunta fala assim: até que ponto o cristão tem o direito de identificar e apontar o pecado sexual na vida de outras pessoas? Eu vejo o seguinte, posso mandar essa Pode, aí? claro. Pode. Eu vejo que primeiro você tem que observar como Jesus fazia. Jesus chamava a atenção? Chamava. Jesus chamava fortemente? Chamava fortemente. Mas a primeira coisa, Jesus amava essa pessoa. Todas as pessoas que Jesus chamou a atenção, questionou um ato, uma atitude, um comportamento, primeiro, Jesus amava essa pessoa e queria o bem dessa pessoa. Para essa pessoa que você vai chamar a atenção, você a ama, você está disposto a mostrar a verdade para essa pessoa e depois caminhar junto com essa pessoa para ensinar, mesmo que a atitude dela seja de negar isso, você está disposto a fazer isso? Você está disposto a pagar o preço de caminhar com essa pessoa, de mostrar para ela, falar, olha, o que eu quero te mostrar é que, de acordo com a Bíblia, com a vontade de Deus, isso não é o melhor para você. E eu estou disposto a caminhar junto com você. Porque a maioria dos cristãos, professor... Ele gosta de jogar o outro na fogueira, só né? quer jogar na cara. Fala, você está errado. E outra coisa, viu? Você vai levar pro na inferno, comissão, você viu? vai morrer queimado. tem muita gente também que esconde os seus erros apontando os erros dos outros. Esse é o grande problema. Agora Tem aqui a gente muita chegou gente. num negócio. Eu acredito que a maioria é assim. Né? Aponta os erros dos outros para esconder os seus. Sabe o que eu aprendi na minha caminhada cristã? Quando você vê aquele irmão, aquela irmã, que é muito assim extremista. Meu amigo, tem coisa. Tem coisa e logo passe o tempo, a maioria dos casos, não estou falando que é todos não, né? Mas logo vai ter um escândalo ali envolvendo essa pessoa. Essa pessoa vai ser descoberta alguma coisa lá. A maioria dos casos que eu tenho observado ao longo da minha caminhada cristã é isso aí. A gente tem visto também. Isso, porque realmente, esse é o mal do ser humano, né? Querer se justificar queimando o outro, né? É que coloca o outro para ser boi de piranha, né? Existem estudos psicológicos que apontam isso. O senhor André, no podcast passado, o psicólogo, ele falou um pouco sobre isso. Tipo assim, existem determinados comportamentos seus, ou desejos e interesses que você não aceita em você, assim, só que isso inconscientemente. Isso vamos dizer assim, na parte de baixo do iceberg, que é a sua mente. Tipo, se você não aceita em você, por exemplo, determinados desejos, comportamentos, pulsões, e aí quando você vê alguém manifestando o que você inconscientemente, era o que ele falava, né? Tô traduzindo com as minhas palavras. Você vê outra pessoa manifestando aquilo que você inconscientemente queria manifestar, existem fases ali. A primeira fase é a fase da raiva. Então eu quero prejudicar de alguma forma essa pessoa, e é isso que a gente vê. Porque assim, quantos cristãos a gente observa na mídia, né? No mundo político, por exemplo, ou dentro da nossa própria igreja, às vezes dentro da nossa própria casa, não sei, você que está ouvindo esse podcast aí, né? Mas o que acontece? Mesmo nesses casos, e isso não é um fato recente, né? Quando Jesus Cristo começou a escrever na areia o pecado das pessoas ali, não sobrou um para... Sabe-se lá, né, o que Jesus Cristo escreveu ali. Esse segredo não nos foi revelado. Mas não sobrou um para jogar a pedra em Maria Madalena. E é exatamente a mesma situação. Quando Jesus Cristo te mostra o seu pecado... Não mudou muita coisa. Você não joga a pedra na outra pessoa. Isso veio lá dos primeiros, né? Lá na época de Adão e Eva também. Já vem isso. Quando
Eva comeu do fruto ali, né? Adão comeu também. Ofereceu para Adão. Adão pegou e comeu. Quando quando Deus chamou eles ali, né? Deus chamou Adão, Eva, cadê vocês, entendeu? O que Adão falou? Foi culpa sua, criticou Deus. Você essa mulher que você me deu aí tá com defeito. Não, culpa dela, ela que foi lá e comeu. E a gente continua fazendo a mesma coisa hoje, né? Tipo isso. Exatamente, o cara comeu do fruto também. Então, meu amigo. Paulinho, você já parou para pensar? Existem muitas piadas aí, e tem algumas piadas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? É a respeito da criação de Adão e Eva. As feministas dizem o seguinte: por que Deus criou primeiro Adão e Eva? As feministas dizem que Deus criou primeiro Adão, porque toda grande obra de arte precisa de um rascunho, né? A posição das feministas. Já os machistas dizem que Deus criou primeiro Adão e criou todo o resto da criação, né? Ou a maioria, para que Eva não ficasse dando palpite em tudo aquilo, né? Quando, na verdade, quando a gente começa a estudar o texto bíblico, a gente percebe claramente que a criação teve um propósito muito claro. Deus cria os animais, cria a terra, torna aquele ambiente agradável para se viver, cria Adão, faz com que Adão conheça todos os animais, as espécies de animais e desperte em Adão a necessidade de ter uma companheira. Isso é fantástico, né? Foi por isso que Deus criou Eva depois. Porque o ser humano, o homem, ele é mais bruto, ele é mais grosso que a mulher. Ele é. Então Deus queria despertar em Adão, falar: olha, você está vendo Pelo que menos você foi até precisa agora, né? dela? Desse jeito. Pelo menos foi até agora, porque, né? Vamos deixar isso aqui para outra vez, né? Mas é isso mesmo, cara. Eu gostei aqui também o sistema de valores de cada sociedade, né? Cada sociedade humana tem um sistema de valor sexual. Existem sociedades aí que permitem, como a lição fala pra gente, a questão do incesto. E para essa sociedade o incesto não é crime, e para outras. E qual que é o nosso padrão? Qual que é o nosso padrão de sexualidade, de sexo? É o que a Bíblia diz, né? É o que a Bíblia diz. Você sabe por que é o que a Bíblia diz? Porque, eu vou repetir aqui, Deus é o nosso Criador, Ele conhece. Há muitos anos atrás, quando lançou aqueles Fordinho 29, teve um cara que comprou um Fordinho e ele era mecânico e dos bons mecânicos, e ele estava numa rodovia lá nos Estados Unidos, é uma história real, e esse Fordinho deu pau. Quebrou lá. Normal de Ford. Normal, desde aquela época. Porque não é Ford americano. E ele já mecânico, né? Foi lá, abriu o capô do veículo, começou a consertar, mexe aqui, e nada fazia aquele carro funcionar. De repente parou um outro Fordinho. Só que esse era diferente. Um senhor já de bastante idade, um motorista dirigindo para esse senhor, e esse senhor todo gravata, terno, foi lá para ver o que estava acontecendo. E aquele homem, aquele mecânico, dono daquele primeiro Ford, que estava com problema lá, olhou com um olhar de arrogância, né? Rapaz, o que o senhor quer aqui? Eu sou mecânico, esse carro é meu, eu conheço cada defeito. E é interessante que o dono do carro velho conhece. Aí é o Paulo Cheveteiro. Cheveteiro aí, ó. Aqui, ó. Se você pegar um carro velho... O Chevette do Paulo, só ele que liga. Você não precisa nem colocar alarme nele, porque para ligar o carro, só o dono consegue ligar. É verdade, é e era mais ou menos isso, né? E aquele senhor olhou... Falou: olha, posso te ajudar? Falou: não precisa, eu sou mecânico, eu conheço esse carro. Não, mas deixa eu te ajudar, deixa eu só dar uma olhadinha. Aquele homem lá, por educação, falou: não, olha isso aí, vai. Rapaz, aquele senhor dobrou ali as mangas, até tirou o terno, dobrou as mangas da camisa, começou a olhar lá. Questão de 2 ou 3 minutos, uma história real, verídica, né? Vai lá e liga. Aquele homem foi lá meio que incrédulo, né? Pegou e ligou, funcionou. Mas como isso? Não, prazer, meu nome é Henry Ford, fui eu que criei. Eu que fiz, né? Então, pronto. Esse menino é meu. Quando a gente usa o manual, que é a palavra de Deus, a gente está usando o manual original. Exatamente. Deus criou o ser humano e Ele colocou lá nesse manual, que é a palavra de Deus, os detalhes do funcionamento. Olha, isso aqui funciona melhor se você for por esse caminho, se você agir dessa forma. O que a gente precisa fazer é estudar esse manual e confiar que esse manual é o melhor para a gente. É tirar essa cultura aí do literal do manual, né? Porque o que acontece? A gente não lê, né? Exatamente. É isso. Porque quando você compra um carro, você compra qualquer coisa, a primeira coisa que você faz, você pega o manual,
Isso aqui não serve pra nada. Mas eu nunca li o meu. Metendo na tomada ali, entendeu? Vambora. Eu sou o cara. A gente tem que quebrar essa cultura de não ler o manual, né? E isso é o manual da vida. Não lê a documentação do código aí, pro pessoal manual do da vida desenvolvimento tá de aí. software. O povo não lê a documentação do código, fica Depois apanhando fica meia perdido, hora. 4, 5 da Aí manhã. depois é tão fácil. Muito interessante isso que o Bill trouxe, porque, tipo assim, isso que ele trouxe é exatamente o ponto central, fulcral da lição, né? É. Vamos lembrar da tirinha. Unindo lá. É a cruz. Unindo o casal. E a gente pode até extrapolar os limites da tirinha, vamos imaginar. Não é só um casal, é os irmãos da igreja, pais e filhos, amigos, ou gente que não se gosta. É. A cruz de Cristo deveria ser isso. Porque você vê, hoje uma das palavras, ainda mais com o Talibã fazendo o que está fazendo aí, né, voltar ao poder e tal, uma das palavras que mais tem entrado cada vez mais na linguagem secular a respeito da religião é a palavra fundamentalismo. Então, dependendo de como você age ali, se não está de acordo com o mundo secular, eles vão Você falar... é fundamentalista. Eles vão falar, você é fundamentalista e tal. E eu fico muito triste com isso, porque... Que fundamentalismo não tem uma conotação negativa, até os jornalistas começaram com isso, né? Porque verdade. fundamentalista é basicamente o que nós somos, né? É a cultura, o ambiente da cultura Porque completo. o que é fundamentalismo? É viver pelo fundamento que você acredita Certo. e morrer por aquilo. Ou seja, Só que tipo assim, o que eu penso? Eu penso o seguinte... Daniel, seus amigos. Eu fico triste com isso, porque eu vejo assim que a religião tá cada vez mais entrando em descrédito, né? No dia do Cada mundo vez secular. mais. Eu fico triste porque essa palavra fundamentalismo abarca, por exemplo, desde o Talibã que está lá armado, oprimindo seu povo, até um simples cara que só quer guardar o sábado. Tipo assim, coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, ao mesmo tempo, que eu fico triste, que eu percebo que essa, vamos dizer assim, que essa conotação que o mundo dá, ela é problemática, ao mesmo tempo, eu fico triste porque muitos de nós, às vezes, contribuímos para que essa imagem seja feita. Claro. Porque, assim, se você fosse fundamentalista no amor, tendo na mente isso aqui, que é a cruz de Cristo, o sacrifício que ele fez, ele deixar de ser Deus, vir à terra como homem e se sacrificar por você. Se você for vamos dizer assim, se o objeto do seu fundamentalismo fosse justamente isso, a gente amaria tanto as pessoas, a gente se sacrificaria pelas pessoas e elas não teriam, apesar de que, né, a gente sabe que não é bem assim que funciona, mas é isso. Quer dizer, muitas vezes nós contribuímos para isso, porque, por exemplo, o cara que vê a gente guardar rígido, não, vamos guardar o sábado, é o cara que vê a gente fazendo outras coisas não tão honrosas e aí vou fazer sexo só depois do casamento. Isso aí é ser fundamentalista. Sim. Só que o cara que vê a gente falando isso, vou fazer sexo só depois do casamento, ele é o cara que vê a gente brigar com as pessoas, ou às vezes ele também é o cara que vê você trapacear alguém. Querendo levar vantagem nas coisas mais... Esses colando na negócios, prova, copiando o trabalho pela internet, pagando alguém para fazer o trabalho Ou pela seja, gente, né? Ou seja, isso é o ponto fulcral para mim. Essa tirinha, essa imagem do centro, que é o seguinte: a cruz de Cristo, ela deve ser um motivo para você criar interconectividade com as pessoas. Você lembrar o seguinte: essa pessoa é diferente de mim, sei lá, ela vota no Bolsonaro, eu voto no PT. Ou... Eu sabia, Cristian. Eu sabia. Eu vou ficar quieto. Tive essa porque eu- desconfiança. Não, mas assim, porque hoje a gente não vê muita briga por causa disso. Demais. Família, Não, sou o eu conheço, na minha família... Reunião de família tinha que dar umas luvas de boxe, o pessoal se resolveu. Um veste a camisa amarela, outro veste a camisa vermelha e o pau quebra. Na minha família, graças a Deus, eu não tive casos disso, mas eu tenho pessoas, famílias próximas à minha, bem próximas, que assim, as pessoas deixaram de conversar, os relacionamentos ficaram complexos. E tipo assim, se você tem esse negócio que é a cruz de Cristo, porque Jesus Cristo, ele era uma pessoa, seguinte... Ele chegava andava com o samaritano, ele andava com chegava todo no mundo. ambiente, ele não concordava com essa pessoa, ele não concordava com o pecado dela, ele não concordava com os erros dela, mas ele só transmitia isso através de uma linguagem, a linguagem do amor. E aí não tem como
Não tem como. A pessoa pode olhar pra você e não concordar com você, mas ela se sente constrangida pelo amor que você tem por ela. E as pessoas Isso cria percebem isso quando cria uma situação o amor de é verdadeiro, né? interconectividade. Eu penso desse jeito. E o Vocês que o acham? Christian falou aí, a lição de quinta atrás, É. que é o conector, né? Ao nos Cristo- reconciliar com Deus. Restaurador. Cristo conector, é o né? nosso conector. É a gente buscar a Cristo, a nossa, né, comunhão com Cristo nos conecta a Ele e nos conecta a nosso corpo, ao nosso todo. Agora que a gente falou de amor, eu quero trazer uma bomba aqui, que hoje eu tô polêmico. Hoje o Leandro tá... Qualquer Quero fazer uma É, pergunta aqui, ó. Tá lá no final de sexta-feira, tem uma perguntinha lá do meio. Dá. E depois a gente volta aqui pra quinta-feira. Como a igreja deve tratar aqueles que praticam crimes sexuais, especialmente contra crianças? Cara, esse aí eu vou deixar vocês responderem. É assim que a sua igreja quer tratar? Deixa pra lá, vai terceirizar? Não, Primeiro Não. Grande, papai! Tá aqui, ó. Tá aqui o... É porque é o seguinte, senão... eu não vou denominar corporação, mas o Bill ele é um agente de segurança pública. Senão só e, eu vou cara, falar. Deixar eu acredito que ele deve conhecer muitas histórias assim. A gente Aham. fica horrorizado de saber como o ser humano é capaz de terríveis atrocidades. A gente sabe que isso é anomalia dos pecados, a gente já falou sobre isso Sim. aqui. Né? A gente já falou aqui, até em outros podcasts, né, sobre essa questão de pessoas que cometem abusos, mas aqui a gente está falando, como a gente partiu de uma lição de quinta-feira, isso aqui ficou estrategicamente posicionado. Porque ao mesmo tempo que a gente sente um asco e um ódio e você quer realmente... Não, Buscar vou a justiça, destroçar. difícil. Mas ao mesmo tempo você... E aí? E o amor? Como a igreja, na sua comunidade, deve tratar isso? Porque de forma alguma você pode terceirizar, encobrir e deixar pra lá também. De né? maneira nenhuma. Eu acho que primeiro você tem que dividir as ações. É. Primeira coisa, você tem que entender que pessoas boas são capazes de cometer atos ruins. E quando Deus fala a respeito do perdão, Ele não está falando a respeito do perdão das consequências. Ele perdoa, Ele esquece completamente, como a palavra de Deus fala, Ele pega aquele pecado seu e coloca lá naquelas fossas marítimas. As fossas marinhas, marianas. Disso. Aí, e some lá e esquece aquilo. Beleza, verdade completa. Agora tem as consequências. Existe lei aqui na Terra e a Bíblia fala que a gente tem que seguir essas leis também, até o ponto em que elas não interfiram no nosso relacionamento com Deus. A Bíblia é totalmente contrária a abusos sexuais de qualquer forma. E ela é muito clara quando diz, olha, você errou, se você Pague. pedir perdão, você vai ser perdoado por Deus. Mas as consequências desse ato, você vai ter que pagar aqui. Então, se você cometeu um abuso contra uma criança, contra um jovem, ou até mesmo como um adulto, Deus é capaz, e a igreja tem que ver isso com amor, carinho e respeito, mas também aplicando a lei. De maneira nenhuma encobrir o mal feito dos outros. E isso aí não acontece na nossa igreja, Você não, é cúmplice, né? felizmente. Se você for Nós- encobrir, você é cúmplice. Você tá participando desse Com ato aí certeza, tenebroso. com certeza. Então, o irmão tem que denunciar, tem que buscar provas, e a igreja, ela não se omite nisso. Isso, nós A gente vimos, tem- inclusive, em outro podcast passado, nós temos um manual de conduta, né, que foi votado na organização geral, que fala claramente que a igreja é responsável por informar as autoridades competentes, né? Exatamente. Caso ocorra esse tipo de coisa. Porque, infelizmente, isso... Nós, seres humanos, gostamos de ter uma boa aparência, mas isso realmente ocorre, né, infelizmente, na Onde comunidade. tem ser humano, né? Onde tem ser humano, tem problema, né, cara? Quando eu me formei lá na academia de polícia, um dos meus instrutores falava assim, nós éramos 500 alunos. E ele falava, olha, não se engane. Onde tem uma concentração muito grande de pessoas, tem de tudo aqui. Então, no meio dos 500 lá, porque são 500 seres humanos. Uhum. E na nossa igreja central, a gente está falando de 1.000 e poucos, né? Então, segundo esse instrutor, e eu concordo com ele, onde os seres humanos se reúnem, tem gente de tudo quanto é espécie. Então, tem ladrão, tem estuprador, tem estelionatário, tem tudo lá. O que não pode acontecer o que não pode acontecer e não acontece é a omissão por parte da igreja e também por parte dos líderes lá e dos irmãos.
Sim. Ah, vamos colocar um pano quente aqui negativo. Se o ato que cometeu é passivo de você ligar 190, de você ligar 197 ou ir no Ministério Público e denunciar, vai e denuncie. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante? Quando a lição ela falou sobre a questão da cultura, a questão do amor, a união com Cristo, mas ela também, essa lição, como eu falo, é sempre provocativa, ela trouxe esse tema à tona também. Agora, como que nós, como cristãos, em amor de Cristo, podemos lidar com uma situação dessa? Eu imagino o seguinte, procurar, claro, as autoridades competentes, porque é o que o Bill falou. Mesmo que falar, mas eu amo a essa pessoa, às vezes é uma pessoa próxima que você realmente tem afinidade. Né? Mas você faz o quê? Você não pode realmente passar... E isso, eu acredito que já aconteceu, não na nossa, mas em algumas comunidades por aí, que a gente já viu até em jornais isso acontecendo, né? Inclusive líderes de algumas organizações aí, que o pessoal tinha medo, ficava acuado para denunciar. Então, isso, graças a Deus, graças à nossa organização também, isso não acontece lá dentro da nossa organização, do nosso meio de convivência, inclusive. Mas, e o papel do cristão? Então, imagina, essa pessoa ela vai sofrer consequências. Mas a primeira reação nossa é o quê? É acusar e excluir. No mínimo, né? No mínimo. No mínimo. E qual que é a nossa responsabilidade? Porque aqui também fala na lição. Olha só, lembra que falou lá no texto base? A trava, o tronco que está no seu olho. Então, por que você é o sujo falando mal lavado? Porque, tudo bem, ele pecou, é um pecado hediondo, mas todo pecado para Deus é hediondo. E aí? Todo. Geralmente, esses tipos de situação, ele cria assim, uma revolta que é natural, né? Tanto é que a gente vê aí, chega até nós pelas notícias, por exemplo, quando isso acontece, sei lá, numa comunidade, num determinado setor ou bairro, as pessoas vão lá e durante um tempo estava mais ou menos em moda, eu acho, né? A cultura do linchamento. Isso aí. Aí até que lincharam uma pessoa errada, olha só o nível. Vocês Onde chega disso? O ser humano, né? Só amarrava com arame, né? Deixava tipo assim, no poste. aí lincharam a mulher uma vez, que parece que foi acusada de estar... Feitiçaria. Isso, e aí era outra mulher, cara, olha que situação. A mulher literalmente comeu o pão que o diabo amassou e ela não tinha feito nada. Não tinha nada a ver com a paçoca. Então, assim... Não querer fazer justiça com as próprias mãos, né? A nossa justiça... A nossa justiça, ela é, lógico, ela existe, ela é firme, ela não é... Deve ser ela não seguida. Ela não é perfeita. Eu tenho plena convicção disso. A nossa Constituição, as nossas leis, não só do Brasil, mas de qualquer lugar do planeta Terra que você for, não são perfeitas, né? Mas ela existe e deve ser aplicada. Mas a nossa justiça maior É a justiça. é a justiça que vem de Deus. E se Deus tem a capacidade, né, que eu não tenho ainda, Christian Júnior, estou aqui, professor Christian, eu às vezes não manifesto ainda essa capacidade do perdão a esses casos, de espalhar amor, etc. Né? Mas eu vejo o seguinte, se problemas pequenos já causam acusação, exclusão, as pessoas querem cancelar também, é uma palavra que está na cancelamento moda, né? agora, está na moda. E tal. O papel do cristão num plano ideal, Leandro, ideal, e nós estamos lutando para isso, mas nós sabemos que a gente ainda não está no nível que deveria estar, vamos dizer assim, aplicar a lei, como o Bill muito bem colocou aqui, chamar as autoridades competentes e quem sabe fazer uma visita para essa pessoa e orar segurando a mão dela. Esse é o ponto que eu queria chegar. E agora lembrando aqui as Esse consequências é o papel do cristão. também. Deus, o que a gente já falou antes. Deus perdoa o ato, Deus ama a pessoa, mas tem as consequências. E até mesmo dentro da igreja. Por exemplo, o nosso manual da igreja diz o seguinte, que qualquer pessoa, qualquer adulto ou jovem que se envolver em um caso de escândalo sexual envolvendo juvenil ou adolescente, ele está terminantemente proibido e para sempre de atuar no Ministério dos Desbravadores. Isso aí, eu vou te falar uma coisa, para a proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes e até mesmo da pessoa. Como é que você vai colocar uma pessoa que tem essa fraqueza, que tem essa limitação para trabalhar? Vamos um exemplo bem esdrúxulo aqui mesmo, né? Se eu tenho um problema com doce,
Como é que eu vou trabalhar numa doceria? Você vai morrer de Não dá. diabetes. Então, Não dá. se um irmão, um exemplo hipotético aqui, se um irmão tem graves problemas financeiros, se ele não consegue administrar a sua vida financeira, bem, como é que ele vai trabalhar na tesouraria da igreja? Então, você tem que proteger o bem, a igreja e também esse irmão aí. Só que aquele negócio, as escolhas, né? Porque, assim, a gente é bem ciente que o Satanás ele sabe das nossas fraquezas. E ele vai usar E ele vai trabalhar para que a gente caia, né? para que você seja atingido através dessa fraqueza Ele sua. só vai lá no seu ponto fraco. Exatamente. Ele não vai bater onde você é bom. Não, de jeito Ele nenhum. não é bobo, né? Eu tenho o Bill que tá aí, né? Como vocês levantaram aí, um agente de segurança e tal, ele tem muito mais propriedade para falar disso do que eu. Mas me dá uma revolta, assim, por exemplo, igual um caso muito famoso, não vou citar o nome para não dar, como é que fala? Para não ser processado e acabar o Isso, podcast. Isso, exatamente. Isso. É um bom argumento. Um caso muito famoso daquela pessoa, aquela mulher que matou os próprios pais e tal. Aí origem chega... alemã, né? Aí chega no dia dos pais, ela tem uma determinada liberação, né? Duto lá, né? E tal. Aí, tipo assim, cara, isso mexe comigo de um jeito assim. Eu fico assim, né, cara? Revoltado. Revoltado e tal. É revoltante. Mas se você for parar pra pensar, existe no fundo disso um negócio chamado Estado Democrático de Direito, que tem que ser assegurado. A gente sempre quer Tem que ser as penalidades para o outro, mas as regalias da lei para nós, né? Porque, por exemplo, existe por trás disso um negócio chamado Estado Democrático de Direito, que se abre brecha para não ser... Eu penso assim, né? Não sei se eu estou totalmente correto. Que se abre brecha para não ser aplicado a ela, abre uma brecha no direito, geralmente se chama de jurisprudência, né? Você usar de casos passados para aplicar a lei e tal, para definir uma sentença e tal. Se abre brecha para não ser aplicado para ela, abre brecha para não ser aplicado, por exemplo, para mim, dependendo de uma futura interpretação e tal. Então, assim, são contradições que revoltam a gente, que deixa a gente chateado, que deixa a gente com uma sensação de impunidade, tipo assim, muitas vezes de que um sentimento de que a gente não consegue olhar para os nossos filhos e falar, não, vale a pena ser honesto, vale a pena você tal. Mas o que acontece? E tem essa questão aí que é importante. E eu acho que a mesma coisa se aplica. Tipo assim, se o perdão não fosse para essa pessoa que cometeu esse crime, o perdão de Deus no caso, esse perdão não poderia ser para mim, que cometi um crime, às vezes, crime, entre aspas, né? Às vezes muito menor, sem comparação, mas é isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Olha, eu já quero complementar isso que o Christian falou, eu já quero partir para as nossas considerações finais. Nós, seres humanos, somos tentados, a gente fala muito sobre isso. Essa lição trouxe o seu texto base, envolto, né, nesse ponto. Porque nós mesmos aqui já falamos nesse assunto, né, se a pessoa cometeu um crime que a gente chama de crime hediondo, porque crime tem níveis de crime. Pecado não tem níveis de pecado. Quando aqueles apedrejadores, né, pegaram Maria Madalena em pecado e levaram diante de Cristo, e Cristo escreveu lá, como o Christian falou, e a gente não sabe o que Cristo escreveu, mas será que Cristo também não escreveu o nome de alguns deles que adulteraram com ela, inclusive? Com certeza. Com certeza. E eles, agora que diz não que estavam... tem até um tio, né? na paradinha lá, né? Então. Diz que tinha um tio dela lá. Então, o alto clero. A história fala sobre isso, né? Então, significa o quê? Nós, seres humanos, nós gostamos muito de queimar o outro na fogueira para que nós possamos se sentir justificados. Sim, é o que eu falei. Esconder as nossas falhas, os nossos erros, pecados. E o que eu quero, a parte que eu quero enfatizar é nós, como igreja, que nós devemos buscar, mas buscar muito, todos os dias, a todo momento, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Porque nós, como seres humanos, nós não temos nenhum fruto bom para oferecer. Nem nós podemos ser os abusadores e nós podemos também ser os opressores. A pessoa que vai ter a ideia de linchar, a gente já falou, né? Sim. Cara, isso me dá uma raiva, me dá um aço, dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos. É verdade. Que Deus nos livre de sermos um entrave na vida de outra pessoa, que já tem um grande problema. Que nós possamos ser um agente de Cristo,
E para que isso aconteça, só o Espírito Santo tomando de conta da nossa natureza. E é isso. Essas são as minhas considerações finais aí. Rapaz, o assunto é tão amplo, né? Que é difícil até você resumir tudo isso aí. Mas o que eu vou tentar resumir em pouco tempo aqui. Primeiro, você tratar as pessoas com amor. Você olhar aquela pessoa que você vê assim, que você sabe que é público o comportamento, a opção sexual dessa pessoa, com amor, carinho e respeito. Sim. Porque Deus olha aquela pessoa com amor, carinho e respeito. E outra coisa, acho que foi o professor Christian que disse, as pessoas percebem quando você está interessado nelas de maneira sincera, quando você quer o bem daquela pessoa. Então, quando você faz isso com amor, como Cristo tinha aquele amor por aquela pessoa, a pessoa vai entender. A pessoa sabe que não é o correto, porque o Espírito Santo trabalha na mente daquela pessoa. Mostrando para ela, olha, isso aqui que você está fazendo não é bacana, não é o melhor para você. E quando a gente atua dessa forma, querendo ajudar, mostrando amor, carinho e respeito, a gente vai ter muito mais sucesso. Saber que Deus perdoa todos os tipos de pecado, saber que Deus ama a todos de maneira igual, que Deus quer o melhor para cada um de nós. E tudo tem conserto. Exatamente. Tudo tem conserto. A gente vive numa sociedade onde os comportamentos, principalmente os comportamentos sexuais, estão sendo moldados e impostos por uma sociedade. Eu gosto muito de conversar com os meus amigos o seguinte: você acha que lá na Grécia todo mundo era homossexual? Não, né? Claro que não. Claro que não. Existiam, assim como em todos os povos, aqueles jovens que já nasceram com essa tendência. Mas a cultura lá era daquela forma. E hoje nós estamos, infelizmente, caminhando para essa cultura do sexo livre, a busca do prazer de qualquer maneira, de qualquer forma. E enquanto manual, nisso aí nós somos bem fundamentalistas mesmo, que é a palavra de Deus, que nos corrige, que nos ensina, que mostra para cada um de nós o que é melhor. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que te ama e que sabe o que é melhor para você. Que Deus te abençoe ricamente, que a gente possa crescer a cada dia mais e moldar o nosso comportamento, porque isso é possível de acordo com a palavra de Deus. Com certeza. E até dando um reforço no que o Bill disse e também no que a lição traz lá sobre as nossas ações e reações, né? Fala que na parte de sexta-feira, lá no finalzinho, diz assim: aqueles que educam a mente, é uma passagem de Ellen White, aqueles que educam a mente em deleitar-se nos exercícios espirituais são os que podem ser transladados e não serem oprimidos com a pureza e a transcendência da glória, transcendente glória do céu. Então, é você educar a sua mente. Porque o Satanás, ele sempre vai usar os nossos pontos fracos, ele sempre vai usar a nossa mente, ele usa a nossa mente para poder a gente acreditar que, peraí, mas isso não... Para mim, isso não é errado, entendeu? Eu já ouvi muito eu já ouvi muito dizer assim, se sua consciência não te condena, não tem pecado. E, cara, isso é a coisa mais esdrúxula que já existe na vida. Tudo é lícito. Porque se já a sua consciência não te condena, você já está no nível mais crítico da desconexão de Deus, entendeu? Você está muito desconecto de Deus a partir desse momento. Então, é aí que você tem que voltar mesmo para Deus. E os exercícios espirituais. Oração, leitura do manual da vida, que é a Bíblia, a palavra, comunhão com Deus. Então, isso é mais que fundamental para a gente ter uma vida amorosa com Deus e caminhar lado a lado para Ele e conecto, né? Que é um dos principais. É isso aí. Christian, e faz oração pra gente, né? Opa! Fecha a conta e passa a regra. Cara, não conheço você que está ouvindo esse podcast, não sei qual é a sua história, não sei como andam os seus relacionamentos, mas eu tenho uma coisa para te dizer que é a seguinte: Deus não criou o homem para ficar sozinho, por isso que ele criou Eva. E Deus não criou os homens, no sentido de humanidade, para ser todo mundo igual. Senão eu tinha criado 2 leões, 2 Adões e só. Então a gente tem justamente que lidar com diferente.
E eu faço um apelo para que você que está ouvindo esse podcast, para que você comece a olhar para os irmãos que são diferentes de você, como Cristo olhou para você. Como Cristo te tirou do pecado, você tenta ajudar essas pessoas também, caso elas estejam em pecado, a sair dessa ilusão, ao invés de apontar o dedo, ao invés de pedir a excomunhão, ao invés de condenar, de julgar. A gente precisa dessa conectividade. Sim. Nós estamos aqui no planeta Terra para aprender a amar acima de tudo. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 13. Quando a gente aprendeu o que é amor, aí Jesus Cristo vai poder voltar e nós vamos poder olhar para ele face a face e não como uma imagem no espelho. Então, eu faço esse apelo para você, né, que você busque amar o seu próximo como Jesus Cristo amou você, como ele amou a mim e como ele certamente, né, com certeza, também ama o seu próximo. É isso. aí. Então, vamos orar. Vamos lá. Oremos. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar em mais um podcast, aprendendo mais sobre sua palavra, trocando ideias sobre o Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha mudar e moldar as nossas mentes e os nossos corações para entender e aceitar essa mensagem e levar ela para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Que a gente consiga espalhar o amor, que a gente consiga espalhar, Senhor, a misericórdia e a graça de Deus. Que a gente pare de espalhar o ódio, que a gente pare de espalhar a indiferença, o preconceito, que a gente pare de espalhar a nossa superioridade, a nossa arrogância, Senhor, mas que a gente espalhe e espelhe humildade, a humildade que o Senhor teve. Porque o Senhor é Deus e se fez homem e lavou os nossos pés e nos amou e morreu na cruz por nós, Senhor. Amém. Graças te damos por isso. É um desafio que não é fácil, mas nós pedimos a instrução do Teu Espírito Santo para que a gente possa cumprir esse desafio, Senhor. Te pedimos para que o Senhor leve esse podcast para quem está precisando ouvir essa mensagem. Que o Senhor abençoe para que essa pessoa possa estar ouvindo de coração aberto e entender que aqui a gente não está ditando regra, nem está querendo ser melhor do que ninguém, a gente só está querendo que o amor que o Senhor teve por nós possa alcançar essa pessoa também. Amém. Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos dê um restante de semana feliz, fantástico e sensacional. Em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí. Pode crer? Pode crer. Pode crer. Pode crer. Valeu. Boa semana.